Vamos lá? Boa noite a todos. Hoje o pessoal está todo querendo matar saudade, né? Que ótimo. Está com saudade, está sentindo falta, né? É sempre uma grande honra, é uma alegria estarmos juntos para estudarmos o Evangelho, refletirmos sob a luz também, a ajuda de Kardec, né? Jesus nos inspire nesse momento. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Hoje quem vai conduzir o nosso estudo é a Solange. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Cada casa espírita tem uma energia. E a energia dessa casa aqui é muito boa. Muito boa mesmo. A gente vem aqui com uma alegria, com um prazer, encontramos amigos, e tudo flui. É uma delícia, né? A palestra de hoje, o chamado interior. Todos nós recebemos, ao longo da nossa vida, um chamado interior. Eu vou contar para vocês aqui um dos chamados que eu recebi em 1999, faz tempo, hein? Eu recebi um chamado para fazer um curso, por isso que a gente precisa estar atento, presente dentro do nosso corpo, a todo momento, para a gente sentir e perceber as oportunidades que estão à nossa volta. E as oportunidades, elas aparecem como sorte. Foi sorte, foi milagre. Sim, você estava presente, prestou atenção no sinal que estava ao seu lado. E em 99 eu fui chamada para fazer um curso, olha o nome, Cultivando o Seu Jardim Interior. Falei, nossa, cultivando o meu jardim interior? Que é isso? Uma médica fazendo esse curso. Eu me interessei, porque você sempre, a sua alma, ela sabe o chamado quando é para você responder. E eu fui até sem saber o que era o conteúdo. Falei, nossa, gostei do tema. Foram 6 meses de curso, uma vez por semana. Ali eu aprendi muita coisa que eu sei hoje, começou ali. A cuidar do meu interior, a buscar o silêncio, aprender a ouvir mais a minha alma, aprender o contato com a natureza. Nesse curso ela ensinou a gente a colocar a mão na terra e entender que quando você quer diminuir, colocar para fora tudo aquilo que está te fazendo mal, uma dor, uma sensação estranha no seu corpo, coloque a mão na terra. E naquela época, eu como dentista,
eu falava assim, mas como eu posso pôr a mão na terra? Eu vou atender o paciente, você acha que vai ficar terra na minha unha? Não posso, eu falava para a médica, não posso colocar a mão na terra. Ela falou, você está pagando o curso, vai colocar a mão na terra, porque essa é uma das lições. Eu punha a mão na terra assim, ó. Falava, ai meu Deus, vai sujar tudo a minha unha, vai sujar tudo a minha mão. E ali, na verdade, ela estava trabalhando na gente o entendimento, o que é conexão com a natureza. E aí ela falou assim, para de ficar com coisa que vai sujar a unha e preste atenção no que vai acontecer no seu corpo. Gente, foi uma coisa mágica. A hora os potinhos tudo de terra, que eu enfiei a mão na terra, parei de ficar preocupada com a unha. E comecei a sentir a leveza. É uma leveza, é algo, quando você está pronto, né? Quando o mestre está pronto, como que é? O discípulo está pronto, o mestre aparece. E aí eu comecei a sentir, falei, mas coisa é boa mesmo? Eu queria, chegava lá e falava, hoje vai ter a lição da mão na terra, porque eu quero pôr a mão na terra. Ai, tô com uma dor aqui, tô não sei o quê, né? Então aí a gente começou a entender todo esse mecanismo de você aprender que tem muita coisa boa para nos ajudar nessa terra. A gente só precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então isso é muito gostoso porque abriu para mim um leque de oportunidades e em 2000, olha que é isso, em 2000 fiz o curso 99. E aí eu falava assim para ela chama Maria Zélia. Falava, Maria Zélia, esse curso não pode acabar. Porque dentro do curso tinha uma que fazia umas roscas maravilhosas. E aí a gente gostava tanto do encontro, era tão saudável, que no final a Maria Zélia servia um chá e a mulher trazia rosca de sertãozinho. Gente, a gente ficava esperando segunda-feira para tomar o chá com a rosca de tão boa que era. E naquele momento a troca que a gente estava falando, de conversar, que a gente não queria ir embora, porque a conversa era tão boa, e ali então começou todo esse processo, e ela falava assim pra gente, entenda que você tem um chamado interior, você tem um propósito de vida, você tem que se alinhar com ele. Em 2000, fiz o curso em 99, aí eu falava assim pra ela, nossa, mas tá tão bom esse curso que ele não pode acabar. Ela falava assim, você não entendeu nada do que eu te ensinei, você não pode ficar pegado a nada. Você fez o curso comigo, eu te ensinei muitas coisas, agora você vai seguir o seu caminho, outros mestres virão. Olha que legal. Porque ela falou, se vocês ficarem apegados a mim, vocês não vão aprender as outras lições que vão vir através de outras pessoas. Porque a gente fica pegado, né? Ai, eu não quero sair daqui, isso aqui é bom para mim. Não, desapegue, continue o caminho, que o chamado vai continuar. E dito e feito. Ela saiu, começou a entrar outras pessoas. E aí, em 2000, eu comecei a dar palestra no Centro Espírita da Lagoinha. E estou dando palestra até hoje. Olha que maravilha. Entendi o chamado. Então, todos nós temos esse chamado interior. Então, quero convidá-los nesta noite a se interiorizar e, assim, não fique olhando para o chamado do outro. Cada um é único. Qual é o seu chamado? Qual é o seu dom, qual o seu talento, o que você veio fazer nessa terra que não se compara a ninguém. Pode ser, você é uma excelente cozinheira, você adora cozinhar, alimenta um monte de gente. É a sua missão. Faça com amor. Então, cada um tem que descobrir o seu dom e o seu talento. E aí, sempre vem, né, quando a gente está na busca desse despertar, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui nesse planeta chamado Terra? Da onde eu vim? Para onde eu vou? A gente tem hora que não questiona sobre isso, né? Quando a gente começa a questionar, começam a aparecer as oportunidades para responder a essas perguntas. E aí é lá, qual o motivo da minha existência no planeta Terra? Quando você começa a entender o motivo, tudo fica melhor. A vida torna-se radiante. Mas a gente precisa descobrir o motivo de estar aqui. E aí a gente olha aqui, olha, quanta gente andando pelo planeta Terra, assim, ó, não sabe nem o que está fazendo aqui, não sabe nem quem é, não sabe nem que gosta,
Se pergunta para ele o que ele gosta, ele pergunta para alguém. Não, mas é você. Então a gente precisa começar a aprender a tirar a venda dos olhos. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, gente. Essa palestra está sendo dada porque a Ana não estava aqui o mês passado, por isso que eu voltei tão rápido, porque eu dei palestra mês passado. Ela não pôde comparecer, eu falei, setembro eu vou dar uma palestra, a Ana vai estar lá. Então, olha, nós precisamos começar a tirar a venda dos olhos. E tem muita gente aqui no nosso meio que já começou a tirar pelo menos um olhinho, olhar e falar, opa, tem algo mais aqui. E aí o outro lá já tira a máscara inteira. Gente, tem coisas muito importantes para mim fazer, coisas para mim aprender. E aí a gente que está desperto, a gente precisa ajudar esses aqui, ó, a tirar a máscara, mostrar um mundo maravilhoso que está aqui na Terra. Aí você fala, Solange, você vive em outro planeta, né? Aonde que está maravilhoso? Com tanto conflito, tanta corrupção, tanta coisa errada, tudo está acontecendo do jeito que tem que acontecer. A gente sempre estudou que ia chegar um momento no planeta Terra que tudo que tivesse escondido ia vir à tona. Toda mentira ia ser descoberta. O que está acontecendo hoje no meio político, social, tudo que está acontecendo? Nada está ficando mais escondido. A luz entrou no planeta Terra. Aonde a luz não há sombra. Então, só que para a luz iluminar totalmente esse planeta, para se tornar um planeta de regeneração, ele precisa expor as trevas. E aí a gente está vendo quanta gente mal no mundo. Então, quer dizer, o mundo está pior? Não! Está muito melhor, só que agora a gente conhece quem é quem. É o que a gente estava falando, antes não tinha internet. A gente estava falando que antigamente, como que a gente correspondia com alguma pessoa? Gente, mandava carta. Gente, até a pessoa responder, até essa carta chegar, vocês lembram como que era? Ia telefonar como que era, orelhão? Fichinha no orelhão. Os mais jovens não vai nem entender isso, mas a gente era dessa época. E agora, hoje, no WhatsApp, manda na hora. Ainda a gente reclama com a amiga, você não viu não que eu mandei para você faz 1 minuto? Parece que a outra tem que estar grudada no celular 24 horas. O meu filho é assim, mãe, mandei para você faz 2 minutos, por que você não viu? Eu falei, menino, estava trabalhando. Que é isso? Não é diferente? Então, é isso que a gente precisa aprender a ajudar. E como que a gente começa a ajudar essas pessoas? Aí tem um vídeo lindo aqui que eu amo, que já começa a despertar as pessoas. Vamos lá.
Gente, muito lindo, né? E hoje, eu ponho esse vídeo faz um tempo e eu descobri que essa música linda, essa música toca a alma, né? É do Yanni. Já ouviram falar dele? Aquele músico grego, Yanni, né? Que é um músico grego. Gente, e a música toca mesmo a alma da gente, né? E aí nesse vídeo vocês viram qual o sentido da nossa existência, o que fazemos aqui? Matéria? Energia? Somos espíritos? Sim. Universo multidimensional, quantas dimensões existem ao mesmo tempo? Então, quanta coisa! Meditação, espiritualidade, conexão com o nosso eu superior, quanta coisa que a gente precisa buscar conhecimento e gente perdendo tempo com coisa tão insignificante que não leva a nada. E o caminho é longo, porque para entender tudo isso aqui é uma vida de busca de conhecimento espiritual. Mas olha que lindo a gente saber o caminho, né? E aí aqui eu peguei no livro do Deepak Chopra, como que a gente começa a despertar? Porque o chamado interior, ele leva ao despertar. E aí ele coloca aqui 10 caminhos para o despertar. Quando ele começa? Então ele coloca assim, ó, em alguém não desperto, a visão do mundo se limita aos seus interesses pessoais restritos. O mundo pessoal é o que tem significado. A pessoa é levada e programada aleatoriamente em função das circunstâncias. Ampliando um pouco mais o nível de consciência, mesmo que os interesses ainda estejam em desarmonia com o todo, surge um crescente questionamento sobre a razão ou propósito da existência. Ó, então, aí a pessoa já começa a questionar algo. Aos poucos, uma inquietação, sem motivo aparente, seguida de queixas ou insatisfações, marca a nova fase da vida da pessoa. Aparentemente, do nada, surge uma inexplicável angústia interna. Ela precisa buscar ajuda. Olha que interessante. Nova etapa se descortina. Agora se quer resposta aos questionamentos mais profundos do ser humano e as primeiras noções de conexões e inter-relação começam a ser aceitas pela pessoa. Quinta etapa. Avançando mais na consciência, antigos valores e princípios egóicos, o ego, vai perdendo a importância. Incidentes dos mais diversos vêm ensinar o desapego e uma nova maneira de se vivenciar as situações, muito delas atordoantes. Vê se vocês passaram por esses caminhos. Sexto, é iniciada uma busca. Não se sabe bem pelo quê, mas ela pode levar ao caminho espiritual. E ser preponderante papel na vida do ser humano. Sétimo, caso não consiga a luz necessária para caminhar nessa senda, a alma faz com que se perca o que é mais valorizado, geralmente aquilo que se tem os maiores apegos. Paradoxalmente, quanto maior for a dor, maior o impulso ao despertar. Então, ou vai por amor, ou vai pela dor. Grandes comoções ou perdas e danos deixam o caminho livre para a alma. Agir sobre o ego, de modo que esse último possa ir se educando para que a alma lidere a sua vida e não mais os interesses menores. Olha que legal. Eu coloquei tudo igual está no livro, tá? Podia até resumir, mas está bem explicado, né? Os passos que ele coloca. E aí, nona etapa. Nessa fase, o ser passa a abrir os olhos. E começa a enxergar a vida. Tudo o que acontece agora é uma lição a ser aprendida. A pergunta não é mais, por que isso acontece sempre comigo? Não é assim? A vítima não sempre fala isso? Agora é, para que essa situação me veio? Mudou. O que eu preciso aprender e melhorar? Olha aonde o nível que a pessoa começa a chegar. Porque lá atrás, ela se acha vítima. Ela é uma coitadinha, tudo acontece com ela, os outros é que são ruins, ela não tem culpa de nada. E isso não é verdade.
Então agora a pessoa já começa a entender o que, porque testes a gente sempre tem na vida. Quanto mais teste, mais mostra que você está apto a vencê-los. Então, quando você é otimista, o que você fala? Opa, mais um desafio. Vou vencê-lo. E você vence. Querer é poder. E aí você começa a ficar melhor na vida. Aí, ó, aí depois que você começou a enxergar mais a vida, as oportunidades para ampliação da percepção e da consciência aparecem de todos os lugares. Um amigo vem, você já leu esse livro? Você fala, nossa, gente, para que esse livro veio para mim agora? Leia o livro. Você vai entender, ali dentro está uma resposta de alguma coisa que você precisa. Uma vez, eu fui convidada para fazer uma palestra em São Paulo, num seminário médico espírita. E aí eu precisava falar sobre... Não é suicídio. Eu precisava falar um assunto lá, sobre DNA, sobre um monte de coisa. E eu, como dentista, falei, gente, como que eu vou falar sobre isso? E aí, na época, eu estava atendendo a Marinês lá no consultório, e a Marinês veio com um livro dessa grossura, de 500 páginas. Solange, eu trouxe esse livro para você ler. Falei, Marinês, me perdoe, eu agradeço, muito obrigada, vou deixar o livro aqui, mas não posso ler, porque eu tenho uma palestra para fazer, e eu estou estudando sobre DNA, eu estou estudando sobre um monte de coisa. Aí depois eu leio. A Marinês na outra semana, oi, já leu o livro? Não, Marinês, não deu. Acho que ela foi umas 4 vezes seguida. Solange, você lembra, Marinês? Você leu o livro? Aí, na 4ª vez, vem assim para mim. Você não está vendo que ela está insistindo muito? Aquilo que você está procurando, chegando em casa, procurando em tudo quanto é lugar e não está achando, será que não está dentro desse livro? Oi? Peguei o livro de 500 páginas e fui folheando. A hora que eu cheguei num capítulo lá, a resposta que eu precisava para colocar na palestra estava dentro do livro que a Marinês me deu de presente. Eu fiquei assim, ó. Aí, a hora que eu cheguei lá, depois da palestra, faziam perguntas no seminário médico. A pergunta que fizeram, eu respondi... Graças ao livro. Graças ao livro, que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Gente, dá para entender como que a coisa é... Só que a gente precisa estar atenta a essas oportunidades, né? Eu peguei, fui lá e abri o livro. Então, olha lá, aparece livro, aparece pessoas, situações, tudo parece chegar como um milagre. A pessoa está pronta, iniciada para a verdadeira vida. Uma vida em estado consciente, onde a escolha e a responsabilidade por ela são do ser humano que as exerce. Onde orar e vigiar é a função mais importante no processo. Orar é se conectar com Deus, vigiar é você. Não é vigiar o outro. Não é? É vigiar você, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções. Estou lembrando agora do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, grande psiquiatra em São Paulo, espírita, espiritualista. Ele sempre fala assim, quando eu chego perto de uma pessoa, eu levo luz ou eu levo sombra? É isso que a gente precisa estar atento todo dia. Porque de acordo com o que eu levo, é o que eu vou atrair cada vez mais na minha vida. Então, aquela pessoa que só leva assunto negativo, só fala de dor, morte, doença, ela vai viver no caos. E ela só vai atrair gente falando de doença, de morte, de caos. Quando você vira a chave e fala, não, peraí, tem muita coisa boa acontecendo, eu vou olhar para o que é bom. Começa a aparecer pessoas que vão trazer mais informações acerca disso. Isso é muito verdadeiro, né? Então, o sentido da vida é buscar a nossa evolução espiritual e aprendemos a amar. Cada ser humano é responsável pela busca do seu equilíbrio, da sua harmonia. E o Espiritismo nos auxilia no tratamento da consciência humana, nos apresentando valores, educando o nosso espírito. Quantas lições, né? A gente aprende lendo, colocando em prática. Então, qual a sua energia interna? Pergunte para você mesmo.
Será que você está assim? Exemplo, alguém diz que lhe odeia. Qual a sua reação? Quando a minha amiga fala assim, como que é? Ema, ema, ema. Cada um com seus problemas, não vem me trazer problema, não. Mas quando você entende que uma pessoa está com muita raiva, muito ódio, ela não está bem. Então, em vez de você ficar com tanta raiva dela, ajude-a. Se ela também não quiser ser ajudada, aí você cai fora. Porque aí não adianta, né? A pessoa quer ficar naquele nível de baixa vibração. Eu estava ontem lá na casa da minha filha, e aí saiu um assunto lá no jantar, a minha neta virou, pôs a mãozinha na cintura, 6 anos, falou assim, ó, gente, minha avó, quando o meu avô viaja para dar curso fora, ela liga para amiga dela, e vai cada dia num restaurante, cada dia tomar café numa padaria. E eu, que sou a neta, ela não me leva? Aí todo mundo olhou, começou a rir, que ela desabafou. Aí o meu genro falou assim, gente, ela desabafou. Olha, ela estava com isso dentro dela. Ela falou, pronto, agora eu pus para fora. 6 anos. Então, gente, quanta coisa fica dentro da gente, que às vezes a gente tem coragem de falar, mas esses seres que estão chegando agora, eles chegam com uma... Não é? Eu descobri que a minha filha tem ódio do irmão dela, através do caderninho da escola não, da psicopedagoga que ele escreveu. Eu tenho raiva, ódio do meu irmão quando ele brinca com os meus brinquedos. Aí eu perguntava pra ela, gente, mas a criatura tem 8 anos. Mas você vê que essas crianças hoje, elas falam o que elas sentem. Então, o que elas estão nos ensinando? Porque muitas doenças vêm da falta da pessoa ter coragem de falar para o outro o que ela sente. E ela vai guardando uma mágoa aqui, uma raiva aqui, um sentimento negativo, um ressentimento, e aí ela adoece, porque ela não tem coragem de colocar para fora. Então a gente precisa falar. Olha lá, a minha neta falou, agora eu já entendi. A hora que a gente for, e meu marido for viajar, eu vou levar ela junto, pelo menos uma vez, vou levar ela, para ela ficar, né? Quando você revida com alguma agressão imediatamente, esse pensamento negativo cria emoção de ódio, que por sua vez faz com que a glândula pituitária envie um comando para as glândulas suprarrenais liberarem em sua corrente sanguínea um hormônio chamado adrenalina. Olha lá, um quer matar o outro. Assim que a adrenalina entra no seu sangue, todo o seu metabolismo é alterado. A gente consegue ficar com raiva, relaxado? Se sentindo bem? Em harmonia, em paz? Não. O que a raiva faz? Ela simplesmente, ela muda tudo dentro do nosso corpo. Olha lá, a pupila aumenta o seu tamanho original, os batimentos cardíacos sofrem uma arritmia, a frequência respiratória aumenta, os poros se dilatam, que a gente não vê isso, né? O sangue flui do centro do corpo para os braços e as pernas e você se prepara para lutar ou fugir. Olha quanta reação dentro do nosso corpo através de uma emoção. Quando uma pessoa lhe aborrece e vai embora, e você continua brigando no seu pensamento, porque eu não falei isso? Por que eu não mostrei para ela aquilo? Não é assim? A gente não fica com aquela historinha, vai tomar banho, tá pensando. Vai comer, tá pensando. Olha lá, ó. Você fica ligado, seu pensamento fica ligado a essas emoções negativas, desencadeando outro hormônio chamado cortisol. Esse sistema adrenalina-cortisol interfere no bom funcionamento do seu corpo. E o que estava por trás? Uma emoção. Raiva, ódio, mágoa. Agora, do outro lado, se você está feliz, motivado, o amor é lindo. Se você está motivado, isso gera liberação de neurotransmissores chamados serotonina e endorfina. Olha como o nosso corpo é perfeito. A serotonina é um neurotransmissor que é uma molécula envolvida na comunicação entre neurônios.
Em geral, os indivíduos deprimidos têm níveis baixos de serotonina no sistema nervoso central, por isso que é receitado os antidepressivos, mas também não pode ficar à mercê dele também, porque precisa ir na causa, né? Então, sentir-se bem consigo é sinônimo de felicidade, acesso à liberdade. É permitir que a centelha sagrada de Deus se acenda em nós. Conhecer a arte de manejar caracteres. Primeiro de tudo, é preciso amar a si mesmo. Então, quando você aprende a se amar verdadeiramente, você vai ficar alimentando dentro de você raiva, ódio, mágoa, ressentimento. Eu vou lá e vou falar o que eu acho. E vou me livrar disso. Eu vou colocar para fora aquilo que me faz mal. Eu vou mostrar para a pessoa que eu não gostei daquela situação. Porque tem gente que não fala, vive às vezes uma vida inteira sem o outro saber, porque o outro também tem uma bolinha de cristal, que se a pessoa falasse, ele iria mudar o comportamento dele. Né? Como ocorre isso na vida da gente? Então, para que a gente se ame, a gente precisa parar de carregar culpa. Passado, já foi, não volta mais. Expectativa, criar expectativa é se magoar. Porque você, quando cria expectativa, você cria algo que está na sua cabeça, não do outro. E expectativa magoa. Erro dos outros. Negatividade. Então, a gente precisa soltar essas malas, a gente precisa parar de carregar essas malas. Porque se você ficar carregando tudo isso, você vai adoecer. Você vai se sentir mal. Então, a gente precisa ter consciência que tudo isso aqui faz muito mal para a nossa saúde. Risque a palavra culpa do seu dicionário. Não se permita essa sensação. Não se deixe que interferência externas tumultue seu cotidiano. Livre-se de fofocas, comentários maldosos, gente deprimida. Isso é contagioso. Sintonize com gente positiva e alto astral, porque tem gente que não quer sair do caos. Você vai lá, oferece um livro, você chama essa pessoa para assistir uma palestra, você quer ajudá-la e ela não quer sair do fundo do poço. Então, ou você deixa ela um dia que ela acordar, né? Porque senão ela pode te derrubar dentro do poço, levar você junto. Se perdoe. Não tinha como você pensar naquela época com a cabeça que você tem hoje. Isso é muito legal, né? Descarte. Coisas que você não usa. Sentimentos que não te fazem bem. Preocupações que pesam você. Se preocupar é você estar se preocupando com algo que você não sabe nem se vai acontecer. E na maioria das vezes as preocupações não acontecem. Então, em vez de se preocupar, se ocupe com coisa boa. Medos que te paralisam. Pessoas que não te dão valor. Descarta da tua vida. Gente que drena a sua energia. Ah, mas é da família. Como que eu vou fazer isso? O meu amigo fala assim que os piores inimigos estão na parentela. Não precisa nem correr. Mas tem gente que drena a nossa energia. Então a gente precisa estar atento e não deixar com que isso aconteça. A gente pode colocar um assunto positivo junto com essa pessoa, mas não deixar com que ela tire a nossa paz, a nossa visão de um mundo melhor. E isso a gente que está desperto, a gente precisa fazer. Isso aqui está no livro Anatomia da Cura, da Christine Page. Ela tem uma página, ela fala assim, ó, monitore seus pensamentos diariamente. E descubra quanta energia preciosa é gasta nas armadilhas da mente. Olha que legal. Que tipo de fita você costuma tocar na sua mente? Cada vez que você toca uma fita de medo ou arrependimento, você rouba um tempo precioso do momento presente. Todos os pensamentos baseados no medo
drenam lentamente a luz. Lembre-se, somos seres de energia e a mente controla o uso dessa substância preciosa. Então, olha isso. A energia que nós carregamos dentro de nós, ela é diminuída quando você tem medo. Medo drena a sua energia. Então, é bom sentir medo? Não. Sentiu, opa, preciso ter coragem para ver o que eu posso fazer para me livrar dessa sensação ruim. O medo nos protege? Sim. Ele protege também. Você não pode ficar num lugar onde você pode cair, ele vai te proteger de um monte de coisa. Mas o medo ruim, o medo ligado a coisa, vai acontecer algo ruim, algo negativo, é isso aí que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, olha lá, a luz nos protege totalmente. Assim como estamos protegidos na energia do Cristo. Esquecemos disso por causa da programação que há séculos nos enfraquece, gerando um estado de medo. Franklin Roosevelt disse uma vez, não há nada a temer, a não ser o seu próprio medo. E com essa frase eles ganharam uma guerra, lá para trás. Poderoso, hein? Não há nada a temer, a não ser o próprio medo. E o que enfraquece a maioria das pessoas e faz as pessoas ficarem com muito medo? Televisão. Cuidado. Cuidado com os canais que você sintoniza. Tem canais que são horríveis. Horríveis. Vocês sabem qual é aí, não vou falar. Mas que está cheio de notícia negativa, cheia de notícia ruim, trazendo um monte de conteúdo que causa pânico, medo. E por que o sistema que está por trás de tudo isso faz isso? Porque sabe que o medo drena a nossa luz. E aí as pessoas se tornam doentes. Ficou doente, quem ganha com isso? Indústria farmacêutica, o sistema. Vai vender muito remédio. Então, quando a gente entende o sistema, opa, preciso aprender a me cuidar. Não é assim? Olha lá, ó, a televisão contribui para o estado mental muitas vezes negativo. Para comprovar, basta analisar a programação do horário nobre. Noticiários, filmes, programas em geral, são cheios de negatividade e escuridão. Então, o que a gente faz? Televisão não liga sozinha. Tem alguma televisão que liga sozinha? Não, né? Precisa da gente para ligar, não precisa? Então aprenda a ligar naquilo que é bom. Hoje a gente tem a revista Oeste, a gente tem um monte de programa que traz notícias verdadeiras do que está acontecendo no mundo, na política, e aí a gente vai selecionando. Opa, eu não quero mais assistir Datena. Lembra lá o programa da Atena? Não sei nem se existe mais. Mas o homem colocava cena lá horríveis. Né? É bom você ficar aqui? Não, aí você assiste toda essa programação negativa, quando você sai para tomar café com a amiga chega, tudo bom? Para que ela falou isso? Você vai despejar nela tudo o que você viu na televisão. A coitada estava tão feliz, sair de lá. Se ela não está desperta, se ela é desperta, ela fala, vamos parar com isso aí. Vamos falar de coisa boa. Mas se ela não for, ela vai sair de lá com uma visão horrível da vida. Então, a sua dieta não é apenas o que você come, o que você assiste e o que você lê. É o que você ouve. Cuidado com as músicas. Cuidado com as letras das músicas por aí. Músicas horríveis, que traz sentimento de traição, de raiva, né? Ouve lá, ele traiu, aí já vai olhar para o marido e vai falar, você está com um cara que traiu. Ou vice-versa. Ouviu a música já ficou lá pondo coisa na cabeça. E às vezes o marido não está fazendo nada e ela está lá pensando num monte de coisa errada. Então a grande maioria das pessoas dirige carro, mas não aprendeu a dirigir as próprias emoções, reações e pensamentos. Como está o seu eu? Assim? Ou assim? Olha o que Emmanuel nos traz. O grande segredo que nós precisamos entender é
o que estamos atraindo com os nossos pensamentos. Façamos uma análise do que pensamos habitualmente, se os nossos pensamentos são benéficos ou não, se são de revolta, reclamação, mágoa, ressentimento, depressivo ou, ao contrário, se cultivamos alegria, compreensão, paciência, se espelham a nossa fé em Deus, em nós próprios, em nossas capacidades, aumentando assim o poder da nossa força de vontade em sempre melhorar e progredir. Que tal ser amigo da sua alma? Veja coisas engraçadas, divertidas, alegres, bonitas, românticas, interessantes, espiritualistas, otimistas, instrutivas. Deixe o noticiário do lado, as conversas negativas, os livros e filmes violentos e tristes, pois isso, o que isso agrega de qualidade positiva em sua vida? Nada, negativamente, tudo. Seja mais feliz aprendendo a amar a si mesmo. O meu filho, quando era pequeno, ele tinha mania de colocar filme de terror. Aí uma vez eu passei pela sala, 00:30, e falei assim para ele, esse filme de medo aí, tem um monte de espírito sentado aí, que você tá alimentando a negatividade. Pra que eu falei isso? Desligou a televisão correndo, agora eu tô com medo até de ir pro quarto dormir. Falei, para então de alimentar esses terror aí. Um matou, o outro não sei o quê. É um filme. Aí ele fala assim, mas é um filme. Mas aquilo fica na mente. Se acontece uma situação parecida, vem o filme. Nossa netinha, é assim? De 4 anos, fala isso. Fala, vovó, é só um filme. Mas adora filme de terror. Ah lá, é muito ruim. É muito ruim. Porque aquilo fica na mente. Qualquer coisa que acontece vai acessar. Então, tira. Fala pra ela, né, vovó? Não, fala assim, não, aqui na vovó não vai assistir mais isso. Muda o canal. O meu netinho de 2 anos, ele olha pra minha cara e fica assim, vovó, patati patatá. É só chegar na casa dele. Porque o patati patatá é um desenho dos 2 palhacinhos lá, um filminho, né, bom. E aí eu comecei a pôr pra ele. Agora ele me vê, vovó, patati patatá. Vai lá pôr patati patatá pra ele. Então, como a mente pode gerar enfermidade ou saúde? Tem gente que vive com a mente assim, cheio de coisa negativa. Como que pode ser feliz? Como que pode ver saída de uma situação que o aflige? Um amigo meu me disse uma frase que eu guardei. A luz que te guia é maior que as dificuldades que te cercam. Olha que legal. Diante de qualquer situação, a luz que me guia é maior de qualquer dificuldade que me cerca. E aí você consegue sair dela. Quando você reclama de tudo, tem frustração, mágoa, ódio, insatisfação, raiva, essas sensações alimentam os seus pensamentos que vão criar as emoções negativas. E aqui está o elixir. O perdão é a limpeza da alma. Só que o perdão, ele precisa começar primeiro com a gente mesmo. Aprenda a se perdoar. Como disse o outro slide, você não sabia lá atrás o que você sabe hoje. Você teria feito diferente aquilo que você fez lá e que te traz tanta mágoa, tanta culpa. Perdoe-se. O perdão, ele limpa a nossa alma. Aí quando você aprende a se perdoar, você aprende a perdoar o outro, porque perdoar, eu li num livro, olha que interessante, é deixar ir. Se você não perdoa, você carrega aquilo com você pro resto da vida. É onde adoece. Então, perdoa, deixa embora. Você não vai fazer, por exemplo, mas eu vou perdoar uma pessoa que me fez tão mal. Você não pode fazer com que ela faça diferente, mas você vai limpar de você aquilo que fez mal. E aí você solta ela. E aí aquilo, é claro que vai abrir um espaço de coisas boas dentro de você. Então, buscar o autoencontro é buscar a própria essência divina através da espiritualização para religar você com a consciência cósmica criadora. Então a gente precisa ter esses momentos aqui, Você não precisa estar no monte, no topo de uma montanha,
em silêncio, entrando em sintonia. Você entra em sintonia no meio de um parque, no meio da natureza, caminhando, olhando o sol, sentindo a luz do sol banhando você. Quando você sai à noite no silêncio e você olha para o céu e se conecta com as estrelas, com a lua, ali você está recebendo insights. Então não existe tarefa mais importante na vida do que entrar em contato com o nosso eu interior, a fonte de todo ser. O eu mais profundo dentro de cada um de nós é o eu de todo o universo. É a fonte de toda cura e toda transformação. O mundo tem esperado por nossa transformação, porque ele também quer se transformar. Quando tivermos nos transformado, o mundo se transformará. Por exemplo, a gente vê tanta maldade aí, mas se você continua sendo o exemplo do bem, do caráter, do amor, da justiça, esse mundo vai ser melhor, porque você está aqui para espalhar isso. E aí a gente vai aumentando cada vez mais essa frequência na luz. Dr. Wayne Dyer, psicólogo americano, fala: você é sagrado e no intuito de compreender isso deve transcender o velho sistema de crença que adotou. Você é um ser divino destinado a conhecer o seu eu sagrado por meio do domínio das chaves da consciência superior. Reconheça teus erros e aprenda com eles. Errar é aprender. O erro é um aprendizado. Quando te sentires triste ou deprimido, não te feches em ti mesmo. Procure e peça ajuda. Escuta a tua voz interior. Muda teus pensamentos negativos para positivos. Reforça a tua identidade própria, sendo cada vez mais tu mesma. É hora de contribuir para um plano maior, por um mundo melhor, com silenciosas transformações pessoais. Então, quando a gente, diante de um dia, porque Ribeirão é abençoado pelo céu azul, né? Você pode ver que você vai em outras cidades, o céu parece que não é tão azul como é aqui. E aí, quando você sai de manhã, você abre a janela, coloque as mãos para cima, receba a luz, que é pura energia. Como nós somos seres de energia, nós precisamos nos alimentar de energia. E agradeça pelo milagre da vida de você ter acordado. Irradie para o seu dia tudo quanto é coisas boas, que você vai encontrar pessoas que vão trazer conteúdo melhores para você, e aí a vida vai se tornar divina. Ok? Como eu gosto de terminar com música, a música toca a nossa alma. Vamos ouvir essa música então, sentir o que está falando, a letra da música boa, né? Para que a gente saia daqui bem melhor do que quando a gente entrou, ok? There shines a light in the heart of man. He finds the dead of the night, a dream that glows within every soul, like wings of hope taking flight. A sunny day when a baby born, the little things that we say, the special sparkle in someone's eye can forgive every day. Somewhere there's a paradise where everyone finds relief. It's here on earth and between your eyes,
a place we all finally meet. Open your heart, reach for the stars, believe you're now, here in this place, here on this earth, this is the hour. Just a place we call paradise. Each of us has his own. It has no name, no, it has no price. It's just a place we call home. A dream that reaches beyond the stars, the endless blue of the sky. For everyone wondering who we are, forever questioning why. Come, open your heart, reach for the stars, believe you're now, here in this place, here on this earth, this is the hour. Shine the light in the heart of man. We find the dead of the night. A beam that glows within every soul, like dreams of hope making new life. Like dreams of hope making new life. Muito lindo, né? Aqui nesse lugar, aqui e agora, a gente pode mudar a nossa vida. Quando a gente se abre para tudo aquilo que é bom e que a gente entende que ela há uma luz cravada dentro da nossa alma, nossa essência divina. Jesus dizia: vós sois deuses, feita a imagem e a semelhança de Deus. E essa força que a gente tem que confiar e acreditar e trazer cada vez mais ela, para que ela aumente a cada dia, que a gente possa ajudar esse mundo aí fora tão carente de luz. Mas nós estamos aqui para fazer uma nova terra, um novo lugar, um lugar de paz, um lugar de amor, porque a nossa presença está aqui para que isso aconteça. Gratidão e até a próxima. Obrigada, obrigada. Faz um encerramento? Vamos então fechar os nossos olhos, porque com os olhos fechados a gente se conecta com o nosso interior, e conectados ao nosso interior, a gente se conecta com Deus, com o divino, com o Cristo, que aqui está para nos ajudar, nos proteger e mostrar para nós que tudo pode melhorar quando a gente começa a se melhorar por dentro. Então, através da palestra de hoje, desse chamado interior, que a gente eleve o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo proteção aos mentores sagrados desta casa, que tudo que aqui a gente veio buscar, que a gente possa conseguir tanto melhorar a nós mesmos, como as pessoas lá fora que estão precisando de todos esses ensinamentos. E assim nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos, onde vamos tomar o passe e vamos fazer a oração do Mestre Jesus, que nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque são seus o reino, o poder e a glória para o todo sempre. Que assim seja. Pessoas que estão agendadas, quanto já lá, os cristãos permanecem no estado, vão receber o Vamos agradecer, então, por todo o trabalho feito nesta noite de hoje. Vamos levar daqui o equilíbrio, a paz, o amor, a tranquilidade, a luz. Sempre sintonizados com a luz, agradecendo sempre. E quando a gente agradece, a graça desce. Vamos sentir essa graça divina descendo sobre todos nós, então, e nos abençoando. Que assim seja. Oi,